Quem está conosco para falar sobre esta primeira confirmação de coronavírus aqui no Brasil é a doutora Rosana Hittmann, médica infectologista do Instituto Emílio Ribas e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Boa tarde, doutora Rosana. Obrigada por falar aqui com a gente do Hora News. A maior preocupação neste momento é que esse vírus se espalhe. A decisão do Ministério da Saúde foi isolar esse paciente. Essa foi a melhor decisão, já que no hospital tem pacientes com imunidade mais baixa? O que já vinha sendo feito era exatamente isso. Todo caso suspeito que não precisasse ficar internado, a nossa tendência é mandar para casa, esse paciente vai ficar melhor acomodado, vai ser seguido em casa, ele coloca em menor risco as pessoas que estão dentro do hospital mais vulneráveis e ele também tem menor risco de adquirir qualquer outra coisa. Então, o hospital, a gente precisa hospitalizar os pacientes de maior risco ou que tenham um quadro clínico mais grave, senão ele é orientado e ele acaba indo para sua casa. A pessoa infectada, ela pode transmitir em média, para 2, 3 pessoas. Qual que é o tempo de incubação? Que momento que os sintomas podem aparecer? Olha, tem várias perguntas que a gente tem uma resposta provável, mas não é ainda 100% de certeza. O período de incubação, então, entre eu entrar em contato com esse vírus e começar a ter a manifestação clínica, ou seja, febre, tosse, espirro, etc., é em média de 2 até 14 dias. Isso é o que a gente conhece hoje. A maioria dos casos, entre eu entrar em contato e ter clinicamente a doença, é em torno, em média, de 3 a 5 dias. É isso que os estudos estão vendo. Então, todo caso que está chegando no nosso país, que é procedente de algum dos países onde está tendo transmissão ativa deste vírus, deve ficar de olho na tua sintomatologia do 2º até o 14º dia depois que você chega aqui no Brasil desses países. Esse seria o período de incubação que acredita-se que seja o mais adequado. E que confunde muito os sintomas com uma gripe comum, né? Essa é a maior preocupação, né? O tempo do diagnóstico. Exatamente. A imensa maioria dos casos, isso a gente está repetindo e reforçando para todo mundo. Não precisa ter pânico, porque esse coronavírus, o novo coronavírus, apesar dele ter uma disseminação muito fácil, e nós estamos vendo isso nos últimos dias, com a explosão de casos na Itália, no Irã, na República da Coreia, então a gente está vendo um número de casos grandes, mais recentes, fora da China, até então a gente estava vendo só na China. Porém, a gravidade dos casos, o risco real da pessoa ir a um caso mais grave, de precisar de uma terapia intensiva e inclusive morrer, é em torno aí de 2%. Isso os dados na China. Fora da China é até menor esse número. Então, nós sabemos que a maioria das pessoas vão ter um quadro viral, respiratório, como se fosse uma gripe, e vão se curar do coronavírus. A imensa maioria das pessoas vai ser assim. Então, mesmo que esse vírus comece a circular no nosso país, de novo, existe uma população de maior risco, mais vulnerável, principalmente as pessoas com mais idade. Nós estamos vendo os números, o risco de morte de casos mais graves é acima de 60, e especialmente acima de 70, 80 anos de idade, e principalmente pessoas que têm alguma doença de base, alguma doença que ela já tinha pré-existente. Um diabético, um paciente que tem uma doença cardíaca, um paciente que tem uma doença no pulmão. Então, esses são os pacientes de maior risco para ter um caso mais grave. Mas a imensa maioria, se a gente pegar adulto jovem, pessoas saudáveis, vai ter um quadro bem mais leve. E no caso das crianças com menos de 5 anos, também pode fazer parte desse grupo de risco, né? Já que não apresenta febre. Pois é, mas para nossa surpresa, a gente não está vendo casos graves em crianças. Se você pegar a tabela do número de mortes no mundo inteiro, você vai ver que de 0 a 9 anos, nós não temos casos ainda. Então, nós precisamos entender melhor a dinâmica desse vírus com as crianças. Outros vírus respiratórios, que a gente conhece bem, vou dar o exemplo do vírus da gripe, o vírus influenza. Este vírus, nós sabemos que as crianças, sim, elas são potenciais de transmissão do vírus da gripe, inclusive para outras populações.
Com o novo coronavírus, com o Covid-19, nós ainda não temos certeza qual é o papel das crianças, nós não temos certeza se as pessoas, mesmo sem sintomas, podem estar transmitindo esse vírus. O que nós temos até agora, depois de mais de 70 mil casos diagnosticados, pelo menos 70 mil casos diagnosticados lá na Ásia e no mundo inteiro, o que nós temos é um risco de transmissão, uma pessoa para cada mais ou menos 3 pessoas, e o risco de morte mais ou menos em torno de 2%. Esses são os números mais confiáveis que nós temos hoje. Essa dinâmica seria super importante a gente conhecer muito bem. O que eu acabei de falar, quanto tempo antes de eu adoecer eu posso estar transmitindo esse vírus? Nós não sabemos exatamente, a gente imagina que sim, mas ainda os pesquisadores, principalmente dentro da China, ainda não se estabeleceu esse tempo. Da mesma maneira, se eu adoecer, por quanto tempo eu vou estar transmitindo esse vírus? Quando é que eu posso tirar essa pessoa que ficou doente, mesmo com sintomas leves? Quando que eu vou poder tirar ela desse isolamento e devolver ela para a comunidade? Então, são algumas perguntas muito importantes que provavelmente nós vamos ter respostas em breve, exatamente para a gente poder fazer o melhor controle dessa epidemia. Durante a coletiva do Ministério da Saúde, falaram muito da questão da prevenção, de lavar as mãos, da higiene, evitar locais de grande aglomeração. Quais são as dicas que você dá além dessas? Olha, essas dicas de higiene são fundamentais para a prevenção de qualquer doença veiculada através do ar e do contato. Nossas mãos são os grandes vilões da transmissão, principalmente de vírus e bactérias. Então, higiene das mãos, independente do coronavírus, é uma excelente medida dentro dos hospitais, fora dos hospitais, no nosso dia a dia, nas escolas. Tem estudos mostrando que escolas infantis que ensinam as crianças a higienizar as mãos, a lavar as mãos, tem muito menos quadros de infecções respiratórias do que escolas que não incentivam essa higiene das mãos. Então, na minha opinião, essa é uma das principais precauções que nós podemos oferecer. A outra coisa bem importante é a ventilação do ambiente. Como é um vírus de transmissão por gotícula respiratória, você não deve ficar muita gente aglomerada junto, num espaço pequeno entre as pessoas, num ambiente sem ventilação. Então, se de fato a gente começar a ter um número maior de casos no nosso país, isso é um tipo de prevenção que a gente deve pensar também, em especial os pacientes, as pessoas que têm maior vulnerabilidade para ter uma doença mais grave. Então, por exemplo, uma pessoa de 80 anos, ela, na minha opinião, se o vírus realmente começar a circular no nosso país, ela não deve ir para um local onde tem um número grande de pessoas no ambiente fechado. Outra coisa é não compartilhar coisas, tipo talher, copo, canudo. Então, essas coisas, como é um vírus de secreção, que tem a ver com as secreções respiratórias, você pode estar transmitindo se você compartilhar esse tipo de coisa. No ambiente hospitalar, ou se alguém estiver com sintoma respiratório, essa pessoa não deve sair de casa, não deve contaminar outras pessoas. Nós temos que lembrar que o novo coronavírus, ainda nós não temos nenhuma vacina, diferente de gripe, que nós temos vacina, e nós não temos nenhum tratamento antiviral, diferente de gripe, que nós temos tratamento. Então, quanto menos a gente expor as pessoas a este novo vírus, melhor para todo mundo. Então, essas medidas de prevenção são extremamente importantes. Para a gente finalizar, você falando aí de medicamento, tem muita dúvida em relação ao Tamiflu, que é do H1N1. No caso do coronavírus, dá para usar esse medicamento ou não? Olha, tem um estudo publicado agora da China, eles tentaram usar o Tamiflu, que o Tamiflu na realidade é para o H1N1 e para outros vírus influenza, Todo grupo influenza, o tratamento é com o Tamiflu. Eles tentaram, eles usaram em quase 100% dos casos e não obtiveram, o grupo que usou o Tamiflu e o grupo que não usou, não teve diferença no resultado do estudo deles. O que está sendo estudado são novos antivirais, outras drogas, que essa sim parece ter uma eficácia um pouco melhor sobre o coronavírus. Mas o Tamiflu, infelizmente, tanto o Tamiflu quanto o uso de outros antimicrobianos, antibióticos, não fez diferença nos dados que a China já publicou. Enquanto isso, então, o tratamento é com medicamento de suporte de gripe comum?
Exato. Alguém que, como a maioria de nós, se tivermos o coronavírus, vamos ter um quadro mais leve, é importante ir em casa, repouso, hidratação, alimentação e sintomáticos. Está com febre, toma um antitérmico e assim vai, como se fosse uma gripe. É claro que os casos de maior gravidade, que você tenha alguma dificuldade respiratória, que pelos exames de sangue a gente consiga ver um grau maior de comprometimento do paciente, este sim vai precisar ser hospitalizado e ter o suporte necessário, seja da ventilação, seja da hidratação e todo o suporte que esse paciente precisa. Doutora Rosana, muito obrigada pela entrevista. Suas informações foram super esclarecedoras e uma boa tarde para você. Eu agradeço e boa tarde a todos.